Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje eu vim fazer a reflexão do Evangelho do dia, que está em São Mateus, capítulo 1, versículo do 16 ao 24, que diz assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imagina só, Maria era uma mulher cheia de graça. Maria era virgem, cheia de graça. O Espírito Santo via isso nela. E para que Maria pudesse seguir essa missão, pudesse seguir esse plano de Deus, ela precisava de um homem justo. Ela precisava de alguém que estivesse com ela, uma pessoa justa. E José, aqui na palavra, vem dizer que ele era um homem justo. E Maria já era prometida a José. Imagina só, Maria estava prometida a José. E antes de que eles se casassem, antes de que eles vivessem juntos, Maria estava grávida. Se coloque no lugar de José. Imagina você estar prometida a alguém. Imagina você estar noivo de alguém e a sua prometida aparecer grávida. Como você se sentiria? É a mesma coisa que alguém traísse uma pessoa. A dor da traição. José sentiu como se fosse isso. Para ele, foi como se Maria tivesse o traído. Então, ele decidiu guardar aquilo secretamente. Olha como ele era justo. Olha como ele era bom. Olha como ele era um homem de bem. Ele decidiu guardar aquilo em segredo. Ele poderia falar para todos, o que estava acontecendo, mas José decidiu guardar aquilo em segredo, porque também nos tempos de antigamente, uma mulher que cometesse adultério era apedrejada, e José não queria isso para Maria, não queria que ela fosse envergonhada, não queria que ela fosse humilhada, não queria que ela fosse apedrejada. Então ele decidiu guardar em segredo, mas aquilo doeu para ele, doeu de uma forma que ele não sabia falar, ele decidiu ficar calado. Mas eis que um anjo à noite apareceu em sonho e falou: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Imagina você, num sonho, escutar isso. Mas pra gente é um sonho, né? Mas José decidiu acreditar naquele sonho. Imagina se ele não tivesse acreditado e falasse: não, foi um sonho só, não quero isso não. Mas ele decidiu acreditar.
decidiu fazer isso para que se cumprisse o que o Senhor tinha prometido, né? Que era a nossa salvação, né? Jesus é a nossa salvação. E eu quero dizer para você que possamos seguir os passos de José, porque se não fosse José e Maria, se não fosse José aceitar Maria como esposa, mesmo diante das desconfiança, né? Mesmo que ele tivesse rejeitada secretamente, mesmo que ele tivesse com o coração um pouco indeciso, né? Ele resolveu acreditar naquele sonho. E que possamos também ter fé, a fé que José teve, que possamos acreditar também no Senhor. Que Deus às vezes nos promete algo que a gente fica indeciso e sem saber se acreditamos ou não. Mas que possamos seguir os passos de José, possamos seguir o exemplo de José, possamos ter mais fé. Porque o Senhor, Ele há de cumprir todas as suas obras, basta acreditar. E essa é a palavra de hoje, acreditar, ter fé, assim como José teve, assim como José ouviu aquele anjo, que possamos também escutar o anjo falando conosco lá no fundinho, sabe? Mesmo que seja também no sonho, porque Deus também fala através de sonho, o Espírito Santo vem e também nos fala em sonhos. Que possamos também acreditar um pouco mais, sabe? Nos abrir um pouco mais para ouvir mais a voz do Espírito Santo. E essa é a palavra de hoje, acreditar e ter fé. Amém? Estivemos unidos e continuaremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.